Então, voltando, cada parte da estátua era um reino. Então nós temos capacidade de saber que reinos eram esses, porque a própria Bíblia nos mostra alguns desses. Acho que todos estão figurados na Bíblia. Então, sabendo que o primeiro era a Babilônia, a gente tem condição de saber quem era o próximo. O próximo reino foi o reino que veio depois da Babilônia. Isso a gente consegue descobrir no próprio livro de Daniel. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Sabemos que depois que Nabucodonosor se enlouqueceu lá, o filho dele assumiu o trono. Acho que talvez ele tenha voltado ao trono antes, não me lembro. Mas nós temos aqui em Daniel 5 o relato do fim do reino de Belsazar, que era o filho. Veja só, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. O que aconteceu aqui, muito resumidamente, foi que Belsazar estava reunido, ele deu um grande banquete aos seus senhores ali, estavam bebendo, todos bêbados, empolgados, e de repente ele pensou, olha, manda trazer aquelas vasilhas, aquelas taças que o meu pai tirou lá do templo dos judeus, de Israel. E para que a gente beba neles, eram os utensílios do templo que eram de ouro, né? E acontece que quando fizeram isso, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Fecha a porta, mano. E o que aconteceu foi que o rei ficou muito assustado com tudo aquilo. Cadê o carregador? O rei ficou muito assustado com aquilo. E ele mandou chamar os seus sábios para que eles explicassem o que era aquela coisa que foi escrita na parede, o que era aquilo que estava acontecendo. E alguém se lembrou de Daniel, chamaram Daniel. E veja o que aconteceu. Daniel foi introduzido à presença do rei. E depois ele vem e explica o que aconteceu. E aqui no finzinho ele diz o que é que estava escrito na parede. Ele diz, este pois é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Ou seja, Deus estava profetizando ali o fim do reino de Belsazar, que era o reino da Babilônia. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ora, temos aqui qual era o próximo reino. Era o Império Medo-Persa. E veja que isso aconteceu naquele mesmo dia. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Portanto, sabemos quem é o segundo reino da estátua, que correspondia aos braços e o peito de prata. E perceba que era um reino dividido? Não, era um reino conjunto, né? Medos e persas. E lembre-se, braço direito, braço esquerdo. 2 braços, 2 partes, um reino só.